Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e esse é o Dia de Livro. Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês os 3 livros que foram os melhores que eu li durante esse semestre, né? Então, de janeiro a junho, lembrando que junho é meu aniversário, qual dos livros que eu li durante esse período foram, assim, os melhores, na minha opinião. E aí eu escolhi 3 livros para conversar com vocês, tá bom? O primeiro deles, eu vou deixar aqui a imagem, porque eu tô sem ele aqui no momento, que é o vulgo Grace. Esse livro foi escrito pela Margaret Atwood e ele é um livro que se trata um pouco, né? Ele tem uma inspiração numa história real. Aqui a gente vai ver nesse livro a história da Grace, que é uma mulher, uma menina, que foi presa aos 16 anos de idade, acusada da morte dos seus patrões, né? Que é o Thomas e a Nancy Montgomery. Nessa história a gente tem os relatos verdadeiros, mas a Margaret ela vai introduzindo ali uma bagagem para a história. Então a gente acompanha a vida da Grace desde muito pequenininha, a viagem dela vindo para a América e ficando no Canadá, até ela completar 16 anos, quais foram as motivações desse crime. E a grande questão durante toda a narrativa do livro é a gente descobrir se a Grace realmente foi culpada desses crimes, né? Se essa acusação é real, porque ela fica presa por volta de 30 anos, se eu não estou enganada, e depois ela vai em liberdade, mas ela sempre se declarou como inocente, como uma pessoa que não lembrava do que tinha acontecido. E aí a gente vai ver esse trabalho de um médico que está testando novos procedimentos de cura, que seria o mais próximo do que a gente tem da psicologia hoje, então de você sentar, de você conversar com o seu paciente. E ele, durante esses diálogos que ele tem diariamente ali com a Grace, que no momento dessas consultas ela ainda permanece presa, né? A gente vai vendo e conhecendo toda a história dela, né? Toda a história de trabalho, toda a história de luta, e a gente cria até uma empatia com esse personagem. Então, assim, eu acho que foi um dos livros que eu mais gostei nesse semestre, porque além dele misturar essa coisa da história real com a história fictícia, ele é muito detalhista, então assim, você descobre coisas sobre o passado. Uma coisa que ficou muito na minha cabeça é como ela fazia manteiga, né? O ato de ser uma espécie de uma bicicletinha num balde e ela ficar fazendo esse movimento com os pés enquanto ela costura, e ali ela vai batendo o leite até virar a manteiga. Ou então o valor das coisas, como um botão era algo extremamente caro e extremamente valioso numa época em que quase tudo era feito manualmente, né? Então, hoje a gente não dá valor a essas coisas, elas são muito simples, muito fáceis de você encontrar, de comprar, porque existe, né, claro, a Revolução Industrial que mudou tudo no mundo e tudo é muito mais fácil de produzir, mas naquela época era tudo complicado, então você tinha que dar valor aos artesãos de maneira geral, e eu acho que isso foi uma das coisas que me encantou muito no livro, porque ela faz toda uma ambientalização na história, né, então você consegue se aprofundar mesmo. É um livro realmente robusto, né, mas eu recomendo para todas as pessoas, é um livro ótimo a se ler e foi um dos meus preferidos, com certeza, até agora, durante esse ano de 2020. O segundo livro que eu tenho para conversar com vocês, esse eu já tenho aqui na minha mão, foi o Kindred, da Octavia Butler. Esse livro, ele trouxe algumas reflexões para mim. Eu tô vendo bastante resenha durante esse último mês, por conta de casos que aconteceram, né? Aquela morte que foi ocasionada por um policial nos Estados Unidos, que foi
terrível, né? Não tem o que falar, um absurdo, uma completa falta de preparo da pessoa, e é complicado. Às vezes a gente ter em mãos despreparadas algo que seria para proteger a população, e um poder enorme na mão de quem não tem psicológico nenhum para trabalhar com isso, né? E recentemente no mundo literário também teve o Adriel, que sofreu uma agressão, né? Um menino que, se não me engano, ele é de 10 a 13 anos, e ele sofreu essa agressão gratuita de uma pessoa falando que por ele ser uma criança negra, ele não poderia ler, e coisas do tipo, horrível também. Então, eu não sei o que as pessoas acham, se elas acham que estão protegidas atrás de um computador ou qualquer coisa assim, mas tão terrível quanto. E eu fico muito feliz porque ele no Instagram agora ele estourou, ele tá com mais de 800 mil seguidores, e eu desejo tudo de bom para ele. Eu acho importante que as pessoas apoiem ele e que tirem essas pessoas ruins de perto e realmente punam elas, né? E o último caso, e é incrível, né? Tudo tão próximo, tão recente, que foi o da mãe, né? Que era empregada doméstica, que teve o seu filho de 5 anos que veio a falecer, e simplesmente por uma falta de paciência de uma pessoa que por 20 mil reais ela conseguiu se livrar, né, da cadeia. Então tudo isso eu acho que está mexendo com o mundo literário, sim, claro que com outros ambientes e todos. E eu vi muito você falar desse livro, mas eu acho que esse livro ele é importante, para mim ele foi importante por um motivo diferente, né? Então eu não li ele agora, eu já li ele alguns meses atrás, e ele me fez repensar sobre a minha própria imaginação. E é isso que eu queria conversar com vocês. Eu acho que eu vou trazer um pouquinho numa resenha, porque eu não trouxe esse livro em resenha ainda, mas eu vou trazer. E aqui a gente tem a história da Dana, que é uma escritora negra que vive nos tempos atuais. E um determinado dia ela acaba indo pro passado, ela se sente mal, e na frente do marido dela, que eles acabaram de se mudar de uma casa nova, tudo, eles estavam arrumando ali, ela passa mal e vai pro passado. Para ele é como se ela tivesse apenas sumido, mas ela vai pro passado e lá ela vê um menino, que é o Rufus, se afogando, e o primeiro impulso dela é salvar aquele garoto, e é o que ela vai fazer. Logo depois disso, ela volta pro presente de novo, fica um pouquinho mais e volta pro passado. E isso mexeu muito comigo, e por isso que eu falei desses 3 casos, que é sobre a minha imaginação em si, porque sempre que eu lia um livro de época, eu não sou muito de ler esses livros, mas se eu lia um livro, né, bem de época mesmo, daqueles vestidões, chapéus e tal, eu sempre imaginava uma mulher vivendo, né, com aquelas coisas. Sabe, eu acho que vocês já viram Outlander. Eu imaginava como se fosse o aspecto da Claire, que consegue, querendo ou não, dialogar com as pessoas, ela consegue conversar, ela consegue se colocar nos ambientes e nos lugares. E aí, quando eu começo a ler esse livro, eu penso que eu nunca penso na outra possibilidade. E se esse personagem fosse negro? O que aconteceria com ele voltando para o passado? Num passado que a gente sabe que a gente escravizou pessoas, e essas pessoas, elas foram escolhidas pura e simplesmente pela cor da pele. O que é um absurdo, é impensável. Você simplesmente acusar, ou por conta de uma religião, ou por conta da cor de uma pele, que uma pessoa é menos do que você. Então eu nunca tinha pensado nisso, e foi quando eu senti que eu tinha levado um soco no estômago lendo esse livro, e eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso. O que
me fez pensar que uma mulher indo para o passado, em algum momento poderia ter sido legal. Imagine o que me fez pensar que uma mulher negra poderia ter se dado bem no passado. É tão impensável, é tão ruim, que eu sinto que por mais desconstrução que a gente vá fazer na vida, a gente nunca vai chegar lá de fato, sabe? E é um processo diário, é um processo que a gente tem que se dedicar, e é um processo que, se a gente realmente não se interessar, dificilmente as mudanças virão. Então, eu aconselho para todas as pessoas lerem esse livro. No final dele, ele tem algumas questões para você ler, responder e debater, então seria muito legal se você tiver um grupo de leitura, você fazer isso. Então leiam, discutam, debatam. É um livro para estar nas escolas, sabe? De um aprendizado gigantesco. E eu acho que isso me assustou, mas mesmo assim ele me mostrou algo que eu precisava ver, sabe? Que o que é a gente se colocar na pele de pessoas que poderia ter acontecido mesmo, sabe? Não o fato de você voltar para o passado, mas o fato de que... E aí, se você tivesse nascido naquele passado? A gente vê muito aí na TV filhas brancas de pais brancos que às vezes tinham que se casar com o marido que o pai ou a família escolheu, mas eu nunca me pensei assim, se eu fosse uma escrava, sabe? O que eu ia sofrer, do que eu teria que correr. Então, esse aqui eu acho que foi, dos três, o meu livro preferido. E eu acho que ele vai ser um dos meus livros preferidos para a vida, por causa dessa reflexão que ele me trouxe mesmo, além da história, sabe? É algo que transcende e me fez buscar e querer ler outros livros da autora. Então fica aí essa dica de um dos 3 livros que eu mais gostei aqui no canal durante esses 6 meses. E aí a gente vai agora pro último livro. Eu trouxe os 2 da sequência que eu li, porque eu gostei dos 2, que é a sequência das Crônicas das Quase Noite. Então, nesse começo de ano eu li Nevernight e eu li God's Grave, ainda não li Dark Dawn, e eu gostei muito. Apesar de ter alguns problemas na história e apesar de eu ter gostado mais de God's Grave do que de Nevernight, o Jay Christopher, ele escreve muito bem. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Nevernight, mas do que se trata para quem nunca ouviu, né? Aqui a gente vai ter a Mia Corberry, que é essa garota aqui. Ela tem 16 anos e o objetivo dela é se vingar das pessoas que destruíram a sua família. Então, o seu pai, quando ela era muito jovem, eu acho que ela tinha 8 anos, ele foi enforcado e ela viu esse enforcamento que a mãe dela mesmo obrigou a ver. E logo mais, no mesmo dia, a sua mãe ela foi presa e o seu irmãozinho foi levado embora. E depois disso, ela teve que fugir para conseguir sustentar, né, ficar viva. E nessa fuga, um senhor de uma loja meio suspeita a acolhe e cuida. E aí ele cuida dela e treina dela durante um tempo, até ela completar 16 anos, e manda ela para uma escola vermelha, né? E o objetivo dela nesse livro é, no princípio, entrar na escola, e depois que ela entra na escola, é se formar como uma lâmina. Então, lâmina é os melhores alunos, sabe? Ela vai ser realmente uma pessoa que assassina outras pessoas. Então, esse é o objetivo dela. E para ela conseguir chegar na vingança dela, porque são pessoas do alto escalão que ela precisa derrotar, que ela precisa se vingar, aqui no caso ela quer matar todo mundo, mas para chegar lá ela precisa do treinamento, né, que a escola vai trazer para ela. E ali ela vai viver, estudar, conhecer pessoas, aprender coisas.
e ter algumas revelações, lembrando que esse livro aqui tem muito mais revelações. E juntamente com ela, ela tem um gatinho que é feito de sombra, que é daí que vem parte do poder da Mia. E a gente vai acompanhar essa trajetória dela, que são 3 livros. Eu não sei qual que é o final até agora, eu sei até o God's Grave. E eu tô doida pra ler, mas particularmente eu acho que R$80 no livro é um valor muito significativo para livros que, pra mim, esteticamente poderia ser melhor. Tem uma coisa que me irrita muito nessas 2 edições, é que um livro ele é levemente maior que o outro, então em questão de tamanho mesmo, ó, então Nevernight ele é maior do que God's Grave. E isso me incomoda de uma forma, porque você vai colocar na estante aí fica assim, e assim, as folhas são brancas. Eu acho que a plataforma 21 já viu isso bastante vezes, mas os livros são brancos, as letras são pequenas, a capa é paperback, né? Foi falado muito que no livro de Dark Dawn eles trouxeram coisas inéditas, né, no final do livro, mas eu acho que R$80 ainda é um valor bem alto, né, no mundo literário, onde a gente quer compartilhar mais leituras e tudo mais. Então eu estou esperando dar uma baixada ou chegar uma promoção. Teve uma promoção esses tempos atrás aí que o preço estava pela metade, mas eu não consegui pegar, então também não vou ficar sofrendo. Mas esse livro aqui eu recomendo. Ele não é um livro infanto-juvenil, então as cenas aqui que aparecem, existem cenas de sexo, existem cenas de morte muito violentas, então para o público adolescente, infantil, eu não recomendo, eu recomendo para o público adulto, por mais que seja uma personagem de 16 anos, e é aí que eu acho que é um dos pontos que o autor poderia ter ajustado, porque é uma garota muito jovem, né, para estar protagonizando algumas cenas, mas ao mesmo tempo levando em consideração tudo o que acontece na história, eu achei extremamente cativante, divertida. Existem várias cenas hilárias por conta do deboche que tem no próprio livro e da ambientalização. O livro ele tem muitas notas de rodapé. Em alguns momentos, assim, no começo, você acha um pouco cansativo, mas quando você vai indo, você entende que é legal essas notas, porque é como se você estivesse aprendendo sobre um novo mundo. E eu acho que é isso, pessoal. Então, assim, eu queria compartilhar mesmo com vocês as 3 leituras preferidas até o momento de 2020, e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, deixa um curtir aqui embaixo, aproveita e me segue no Instagram, que é @diadelivro, e também compartilha com os seus colegas lá no WhatsApp, para todo mundo me conhecer, tá bom? Eu espero vê-los em breve, um grande beijo e tchau, tchau!